quem quiser compartilhar essa live com outras pessoas, vamos falar de talentos e medo. Então é um tema que interessa a muitas pessoas. Estamos exatamente às 20 horas, então ainda oi Marcelo, tudo bom? Dá tempo de você compartilhar. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de talentos e medo. Esse é um tema bem interessante e eu vou fazer essa live da seguinte forma. Eu fiz uma comunicação, se alguém queria fazer algumas perguntas, né? Mandei uma lista de transmissão e vieram muitas perguntas. Então eu vou fazer essa live à medida em que eu for falando, eu vou respondendo as perguntas, porque assim as pessoas já vão tendo suas respostas, né? Já vão tendo suas respostas. Então, nós temos feito algumas lives falando de talentos. Fiz uma live onde eu dei 3 chaves para você encontrar o seu talento. Então, acredito até que você já encontrou. Se já tiver encontrado o seu talento, coloca aí um ok, encontrei meu talento. E falamos também do talento dominante, que é aquele talento que ele é mais forte em você, que é aquele talento que você quer colocar em prática. E hoje eu vou te falar de uma chave bem legal, se você ainda não identificou esse talento dominante, como é que você pode identificar? O seu talento dominante é aquele talento onde você une o seu talento com as suas paixões. Sabe aquela coisa que faz seu olho brilhar, que faz seu coração bater mais forte, que faz esquentar a alma? Esse é o seu talento dominante, quando o seu talento encontra as suas paixões. Então, se você trabalha em algo, se você desenvolve algo para o qual você tem talento e você ainda une com algo que lhe apaixona, que você realmente gosta, que você traz na alma essa paixão, então aí está o seu talento dominante. Vai fundo porque vai dar certo. Descobri um talento culinário, show de bola, Marcelo Falcão, e eu quero depois experimentar esse talento. Já tenho experimentado, na verdade, quero só continuar experimentando, né? Muito bem. Então, já respondendo uma pergunta, o Antônio de Pádua me mandou a seguinte pergunta: qual a relação entre talento e dom? Presta atenção, porque isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Qual é a relação entre talento e dom? A relação é porque os dois, tanto o talento quanto o dom, eles são aptidões naturais. São aptidões, assim, está na nossa essência. Nós temos uma aptidão especial, que pode ser um dom ou um talento. Essa é a relação entre os dois. Agora, a Lorena pergunta: o talento já se demonstra como um dom ou pode ser desenvolvido? Então aqui eles se diferenciam, preste atenção. O dom, ele já nasce pronto, ele já nasce lapidado. Quem tem um dom não precisa fazer nada para melhorar esse dom, porque ele já vem na quantidade certa para você simplesmente colocar em prática. Não precisa lapidar o dom, ele já vem completamente lapidado. O talento é diferente. O talento, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser lapidado para que você possa realmente colocar esse talento em prática, transformar esse talento em uma grande habilidade. E aí é que tem uma diferença, porque o que é que acontece? O dom, um exemplo de dom, a sabedoria é um dom, a cura é um dom, o perdão é um dom. Então, quando a gente pensa assim, quem tem o dom da sabedoria? A gente vê pela história que Salomão tem o dom da sabedoria. A gente vê pela história que Cosme e Damião trouxeram consigo o dom da cura. Eles são considerados os patronos dos médicos e naquele tempo não tinha escola de medicina, eles não estudaram, eles não vieram para aprender, eles vieram para exercer esse dom. Quando a gente pensa no dom do perdão, um perdão incondicional para todos, a gente lembra de Jesus, que tem o dom do perdão. Então, como a gente vê o dom,
Não é para todas as pessoas. O dom são algumas pessoas que já vêm com o dom no tamanho certo, lapidado, para colocar em prática em benefício da humanidade. Os demais, como a maioria dos mortais, como nós, né, de um modo geral, o que nós temos é talento. E talento todas as pessoas têm. Não existe ninguém desprovido de talento nesta humanidade. Talvez não tenha tido contato com eles, talvez não reconheça, não saiba que tem. Mas tem, porque o talento, como eu já falei, é um presente, uma aptidão especial, é um presente que é colocado em sua mão para você trazer para esta terra e usar em seu benefício e principalmente em benefício dos outros. E aí o Tiago Leite me perguntou o seguinte: se você quiser fazer pergunta também, fica à vontade, na medida do possível eu vou incorporando aqui, quero lhe ouvir. Qual a melhor forma de despertar talentos? É uma pergunta, né, do Tiago. E eu digo o seguinte, meu amigo, minha amiga, a melhor forma de nós despertarmos um talento em nós é nós termos um sonho. Oi, Joyce, seja bem-vinda. É nós termos sonhos. Porque, digamos que nós não tenhamos sonhos, estamos satisfeitos na nossa zona de conforto e não sonhamos com nada. Como é que um talento vai se apresentar aí para ser desenvolvido? Não tem como, se nós estamos acomodados na nossa rotina, satisfeitos exatamente do jeito que nós estamos, então não tem como esse talento ser despertado. Agora, se você sentar, fizer uma lista de sonhos, escrever seus 10 maiores sonhos, aqueles sonhos da infância que você talvez nunca tenha colocado em prática, e se você fizer uma lista de sonhos e se dispuser a colocar esse sonho na prática, você vai notar que você vai precisar de talento para implementar esses sonhos. E aí os talentos começam a se apresentar. Os talentos não andam por aí à toa de bobeira. Eles precisam ter ocasião para se apresentar. Então, quando nós temos sonho, principalmente se esse sonho estiver vinculado ao seu propósito, ele fizer parte de algo maior, de um propósito de vida, porque é para isso que nós temos talentos, para colocar em prática o nosso propósito de vida. Então, se você tem sonho, se você tem propósito, aí sim você desperta os seus talentos. Lorena entrou agora, já respondi tua pergunta, Lorena, depois tu vê no começo da live. E aí eu aproveito para entrar em outra pergunta, que é da Ana Isabel. Qual o sentido da vida? Quando eu fizer uma pergunta que você tiver aí, botei essa pergunta é minha, só para a gente saber. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a evolução. Toda a vida humana neste planeta se baseia no propósito evolucionário. Se a gente observar, nós não podemos sair desta terra do jeito que chegamos. A vida pede evolução e nós vamos evoluir de qualquer jeito. Ou vamos evoluir assim porque queremos, porque escolhemos, porque traçamos uma rota, porque fizemos um propósito e vamos melhorar o nosso eu, ou vamos evoluir por outras pressões, mas a vida pede evolução. Então, quando nós temos um propósito de vida, essa evolução ela vem muito mais fácil. Porque essa evolução, ela segue, ela tem uma sequência natural, onde você definiu o seu propósito, está colocando o seu talento ali, as suas paixões, os seus valores, então é muito mais fácil você chegar nessa evolução. Mas o propósito, o sentido da vida é evoluir. Evoluir nas nossas virtudes morais, intelectuais, espirituais, né? Ser um ser humano melhor. Este é o propósito, é o sentido da vida. E aí a gente fica pensando assim, por que nós temos tantas dificuldades para colocar nossos talentos na prática? Ou até mesmo para descobrir os nossos talentos. Porque nós temos dificuldades não só para colocar o talento na prática, nós temos dificuldades para descobrir os nossos talentos. Por que isso? Por que nós ficamos parados na zona de conforto? Por que nós ficamos
procrastinando para não colocar o talento em prática. Se você procrastina, seja sincero e coloca aí eu. Se não, você está ótimo na fita, coloca também. Então, por que que nós procrastinamos? Por que que nós relutamos em colocar um talento em prática e até mesmo em descobrir um talento? Aí teve duas perguntas nesse sentido, veja que interessante. Como o medo pode atrapalhar a descoberta de um talento que está encoberto? Foi a André que perguntou. E se existe o medo de reconhecer o talento? Essa foi a Lorena que perguntou. Então é o seguinte, o medo pode sim atrapalhar a descoberta de um talento, né? E existe o medo de reconhecer o talento. Por que que existe o medo de reconhecer o talento? Porque é muito melhor para a pessoa não saber que tem um talento do que saber que tem um talento e não colocar em prática. Então, se eu sei que eu tenho um talento, eu descobri, mas eu não coloco este talento em prática, a sensação de fracasso, ela é muito grande. Ela é muito grande, essa sensação de fracasso. A vida, o nosso cérebro, ele economiza energia. Então, se eu não vou colocar em prática, eu não quero nem saber. E como é que o medo atrapalha a descoberta do talento? Basicamente, nós procrastinamos, nós ficamos na zona de conforto pelo medo. Quatro tipos de medo estão presentes aí. O primeiro desses medos, eu acredito que todos vocês já imaginem, já saibam, é o medo do fracasso. Nós temos muito medo de fracassar. Por que que eu vou tentar algo que eu posso fracassar? Melhor não fazer nada. Quando eu me aposentei da magistratura, que eu resolvi fazer o concurso de cartório, eu me deparei com o medo do fracasso. Olha, eu tive uma carreira bem sucedida na magistratura, passei no concurso, já vim do Banco do Nordeste, também concursada. Vai que eu faço esse concurso de cartório e não passo. Aí o que é isso? Medo do fracasso. Fui lá e fiz. Porque o medo do fracasso leva a gente a pensar que as outras pessoas estão nos julgando, que estão nos criticando. E se eu falhar, o que é que as pessoas vão dizer? Então eu não tento. E isso faz com que eu nem vá atrás de alguns talentos. Então anota, porque o medo do fracasso dificulta ou impede de você colocar um talento em prática. Outro medo é o contrário, é o medo do sucesso. Muitas pessoas têm um medo do sucesso. Você está com uma vida estabilizada, com o marido que você escolheu, com a família que você escolheu. Medo da crítica, com certeza. Medo da crítica está bem aí no fracasso também, né? Se a pessoa lhe critica, né? Então, o que é que acontece? O medo do sucesso também, porque de repente a pessoa tem medo das responsabilidades que há de vir com aquele sucesso. De repente eu tenho que fazer muitas viagens, eu não vou mais ter o tempo que eu tenho para minha família, eu vou ganhar mais do que o meu marido, eu vou me afastar da minha mulher com muitas viagens. Como é que vai ficar isso? Então a gente também tem medo do sucesso. Muitas pessoas são boicotadas pelo medo do sucesso. Então tem o medo do fracasso e tem o medo do sucesso. E outro medo que nós temos, que é um medo normal, é o medo do desconhecido. Todos nós temos resistência à mudança. A Louise Hay chega a dizer que o ser humano muitas vezes prefere morrer do que mudar. Porque mudar é mudar do que é conhecido para o que é desconhecido. E o medo do desconhecido apavora muitas pessoas. Tanto que ela ensina que a gente tem um centro de resistência à mudança aqui na garganta. Então, quando algo está me impedindo, me dando esse medo de mudar, ela ensina que a gente coloque a mão aqui para acessar esse centro de resistência e faça algumas afirmações. É seguro viver, eu confio na vida, eu estou em segurança, para que a gente possa afastar esse medo que só existe na nossa mente. Então esse medo do desconhecido, porque aqui onde eu estou eu conheço. Por isso que a zona de conforto abriga tantas pessoas. Porque eu conheço, ali eu estou num território conhecido. E se eu sair, ainda que seja uma mudança boa, mas é uma mudança.
E isso a gente vê, qualquer mudança, de repente você não está fazendo uma atividade física, vai para uma academia, os primeiros dias, a primeira semana, não é muito fácil ao assumir um novo emprego. Então, é o desconhecido. A pessoa tem medo do desconhecido. E outro medo, esse aqui é o medo que permeia todos. É o medo de não ser bom o bastante. O medo de não ser bom o bastante é o ponto central da filosofia da Louise Hay. E esse medo praticamente todos nós temos. É aquele medo, às vezes eu me acho bom o bastante nisso que eu estou fazendo aqui. Mas será que se eu me aventuro mais, eu sou bom bastante? Então, se eu olhar, o medo do fracasso está aí, o medo do desconhecido está aí, o medo do sucesso está aí. Eu tenho medo de não dar conta, de não ser bom bastante. Então, é por isso que o medo atrapalha a gente descobrir um talento. Porque muitas vezes a gente não quer nem saber, melhor não saber. E às vezes a gente pensa assim, que porque nós temos um talento, nós não vamos fazer esforço naquilo que nós escolhermos fazer com esse talento. Veja que eu não estou dizendo isso. Descobrir o nosso talento é maravilhoso, mas requer esforço e requer trabalho o que você vai fazer com esse talento. Por exemplo, a gente pensar assim, Darwin, né, que quando escreveu aquele famoso livro A Origem das Espécies, não saiu assim do nada, ali foi uma vida de dedicação, de trabalho, anos e anos de pesquisa de campo, centenas de entrevistas, de rascunhos preliminares, de discussão com pessoas, com mentores, para chegar naquela teoria. Então, será que ele não tinha talento? É claro que tem, mas o talento requer esforço. Agora, a diferença é que quando a pessoa segue um talento, imagine que você vai cavar um poço. Você vai cavar um poço sabendo que aquele poço não vai dar água. Você já sabe disso, que não está muito confiante, acha que ali não vai dar nada. Será que você teria energia para cavar esse poço? Com certeza não. Então aí você estaria indo contra um talento. Agora, imagina que você vai cavar esse poço e você sabe que ao cavar você vai chegar numa água límpida, pura, maravilhosa. Aí você tem força para cavar. Então, o esforço que nós vamos fazer, muitas vezes pode até ser parecido. Agora, os resultados de quando você segue um talento é que se diferenciam totalmente. Porque aí você está seguindo a sua verdadeira vocação. Então, já que falamos tanto de medo, eu lido com o tema do medo há muito tempo. Em 2003 eu lancei o meu primeiro livro sobre o medo, que foi O Medo de Falar em Público, originário da minha tese de mestrado, que eu concluí em 2001, e que tinha começado 3 anos antes, né, aí por 1998, e antes disso eu já tinha uns 3 anos de prática lidando com pessoas com medo. Então eu tenho cerca de 24 anos trabalhando com medo. E por que eu entrei nessa? Porque eu tinha muito medo. Quando nós estudamos algo, quando a gente realmente se envolve em algo, muitas vezes é para resolver um próprio problema da gente. Então eu tinha muito medo, né? Aí hoje estou aqui falando para vocês de medo. Porque nessa trajetória de 24 anos, eu descobri 3 coisas a respeito do medo interessantíssimas. Uma foi a origem do medo. Hoje eu sei exatamente de onde vem o medo. A outra que eu descobri é a intenção do medo. Todo medo tem uma intenção positiva. E aprendi também a como lidar com o medo. Então a Amanda perguntou assim: como perder o medo e mostrar o nosso talento? Aí eu não sei se a Amanda está presente aí, mas o que acontece é o seguinte: como perder o medo? Eu lamento dar uma resposta que talvez não seja a que você espera, a que nós esperamos. Nós não temos como perder o medo. Nunca vamos perder o medo. Por que não vamos perder o medo? Porque o medo é uma emoção. O medo é uma emoção como a alegria, como a tristeza. Não podemos expulsar uma emoção de nós. A emoção existe para ser sentida e toda emoção tem uma função
positiva na nossa vida. Até mesmo a tristeza. Sim, imagina que você vai a um amigo seu está com um problema de saúde, e você vai chegar lá todo alegre. Não, você se solidariza com ele, né? Então, toda emoção tem uma função e o medo não é diferente. Eu vou querer que a gente saia daqui amando o medo. Essa é a minha proposta. Eu quero que você saia daqui amando o medo, tanto como eu amo. Hoje eu sou amicíssima do medo. Por quê? Porque, olha, se não fosse o medo, o ser humano não teria chegado aqui onde nós chegamos. Aquele homem das cavernas que começou esse processo evolutivo há bilhões de anos, ele só sobreviveu porque ele teve um medo com ele. Ele morava nas florestas junto com os animais ferozes, muito maiores do que ele, predadores realmente. E foi o medo que fez ele sobreviver e chegar até aqui. Aí a gente pensa assim, mas hoje, para que a natureza não tirou esse medo da gente? Não precisamos mais nos defender de animais ferozes. Mas o sistema é muito sábio e esse medo continuou. Então o medo é nosso amigo, o medo tem uma intenção positiva. Sempre que a gente está com medo, se a gente examinar, aquele medo quer nos mostrar alguma coisa. É porque não estamos preparados, é porque estamos criando fantasia na nossa cabeça, pensando coisas negativas, e o medo vem para te alertar. Nós vamos falar mais sobre o medo na frente. Então, Amanda, nós temos que avançar apesar do medo, porque o medo não impede o nosso avanço. Quando o medo deixa de ser positivo? O medo deixa de ser positivo quando ele começa a ser patológico, quando ele começa a nos prender em uma redoma. Ainda não estou falando da síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico é uma doença, né? Estamos falando do medo mesmo. Porque nós temos os medos autênticos, né? Que é aquele medo, eu tenho medo de uma cobra, eu tenho medo de um assaltante na rua. Isso é um medo autêntico. E nós temos os medos imaginários. Eu vou fazer uma palestra e daqui a 10 dias eu sei que vou fazer essa palestra e eu já fico com medo de agora, projetando na minha mente o pior cenário possível. Aí este medo não é positivo, mas a intenção dele é positiva. Porque se você conversar com este medo, a gente conversa mesmo, chama o medo. Quando a gente tem medo, o sentimento de medo, ele está presente na nossa carne, a emoção se aloja na carne. Então, você localiza exatamente onde é que está o medo. Está aqui, está no plexo solar, está em que parte do teu corpo este medo? Tira assim, bota ele aqui, conversa com ele. Qual é a intenção? Então, se eu vou dar uma palestra, por exemplo, a intenção pode ser me alertar de que eu não estou preparada, de que eu não estou levando esse evento a sério e que eu preciso me preparar. Olha que coisa boa. Aí eu simplesmente acalmo o medo. Não, tranquilo, obrigado, reconheço sua intenção, mas vai dar tudo certo, eu estou preparada, vou revisar aqui meu rascunho e vamos em frente. E aí o que é que acontece? Quem chama o medo é o nosso pensamento automático. Esse medo tem uma caixinha aberta do medo na nossa mente, de um evento de medo que nós tivemos e que nós não fechamos. Quando eu faço mentoria a respeito do medo, que eu dou várias técnicas para as pessoas, né, lidarem com o medo, a gente fala dessas caixinhas que ficam abertas e se a pessoa não fecha, ela fica reproduzindo pensamento automático. Aí o medo deixa de ser positivo, mas a intenção do medo, ela é sempre positiva. Então ele deixa de ser positivo quando ele atrapalha a tua vida e te mantém na zona de conforto. Agora a intenção é sempre positiva. Conversa com essa intenção do medo e você descobre a melhor forma de lidar com ele. Então eu perguntei na live quem vence, se é o talento ou se é o medo. Eu quero dizer para vocês que existem muitos talentos soterrados em camadas e camadas de medo. Então, quem vai vencer é aquele a quem nós demos maior atenção positiva. Se eu me preocupo muito com o medo, ele vence. Se eu exerço o meu talento, quem vence é o meu talento. Não tem outra receita. Como diz o Marcelo, o que é certo, o que é errado. Então, é dessa forma também.
Aí tem uma pergunta que eu achei muito interessante também, que a pessoa diz que ela se sente travada para desbravar novos horizontes. Ela sabe que tem talento para chegar mais alto e pergunta assim: por que o medo de ousar me trava? Uma dica de ser, não entendi. Explica melhor, é dúvida. Então, por que o medo de ousar trava? É exatamente por aqueles medos que nós vimos: medo do fracasso, medo do sucesso, medo do desconhecido, medo de não ser bom o bastante. Então, estes medos nos travam. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu passei muito tempo para descobrir. E quando eu descobri, isso mudou minha vida. Mas estudando medo há mais de 20 anos, eu descobri isso há cerca de 2 anos. Mas depois que eu descobri, aí eu relaxei. Porque realmente, por que é que nos trava? Por conta do nosso mindset. O nosso mindset, o nosso programa mental, o nosso mindset significa a nossa mentalidade, o nosso modelo mental. Existe de 2 tipos, né, conforme aquela autora tão interessante, Carol Dweck, fala, né? Existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Uma dica de como conversar com o medo a fim de nos aproximar dele e entender a intenção dele. Legal, vou falar disso mais à frente. Tá anotado aqui, grata, viu? Então, o que é que acontece? Quando a gente tem um mindset fixo, nós interpretamos qualquer situação na nossa vida que não deu certo como um fracasso. Então, o que é que acontece? Eu estou até aqui, eu sou uma pessoa conhecida no meu meio, já sou uma pessoa de sucesso, as pessoas já me conhecem como uma pessoa de sucesso. Então, eu não quero, quando eu tenho um mindset fixo, eu não quero fazer nada que possa entrar em choque comigo mesmo. E se eu falhar, o que é que as pessoas vão dizer? Porque para o mindset fixo, só vale se ela mantiver, né, aquela perfeição que ela já acha que está, aquele status quo que ela já acha que tem. O mindset de crescimento não pensa assim, ele pensa assim: eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para evoluir, eu vejo as coisas como um processo. Essa atividade que eu vou tentar, eu vou me empenhar, eu vou dar o meu melhor e no final eu aprendo com isso. O pensamento é sempre vencer, mas se não vencer, a pessoa comemora o aprendizado, pelo menos eu tentei. A pessoa do mindset fixo não tem essa palavra, pelo menos eu tentei, não existe bem no dicionário dela. Então, quando eu percebi que eu tinha muito desse mindset, porque nós podemos ter para algumas coisas e outras não precisa ser para tudo na nossa vida, então eu vi que essa mania de perfeição, de quero soltar uma coisa se já tiver perfeita, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um padrão, e às vezes a gente vê que o feito é muito melhor que o perfeito, porque às vezes o perfeito não sai nunca. Então o mindset de crescimento vê as coisas como experiências. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo, e não assim, o que é que o outro vai dizer? Olha, se o outro nem tentou, nem fez comigo, não teve nem coragem de enfrentar aquele concurso, o que é que ele vai dizer? Vai dizer o que quiser, mas eu não vou ligar, porque olha, eu tentei, fui lá, fui para aquela competição, dei minha cara a tapa e elaboro o resultado. Elaborar o resultado e continuar crescendo é próprio de um programa mental de crescimento. E aí faz toda a diferença. Muitas vezes nós estamos travados por conta, não queremos ousar por conta desse mindset. Então, quando nós mudamos ele, e nós podemos mudar, é uma questão, na hora que o ser humano descobre algo, ele tem a capacidade de mudar. Descobrir já é 50% do resultado. Adoro esta frase: o feito é melhor que o perfeito. A Érica também gosta muito, Cláudia. O feito é melhor que o perfeito. Essa frase eu acho que ela fez para mim, né? Repetia muito. Eu digo que era no tempo do meu mindset, né? Fixo, porque agora eu estou colocando ele no modo crescimento. Pode ter certeza. Então, gente, experimenta mudar teu mindset.
Experimenta, porque é uma aventura. Se nós estamos aqui para evoluir, eu falei no início da live que o propósito da vida é evolução. É difícil essa evolução no mindset fixo, em que eu levo tudo a ferro e fogo, onde eu não posso sair do sapato alto, onde eu não posso ousar, onde eu não posso me aventurar, porque tem muita gente olhando e eu tenho que manter aquele status perfeito que eu já consegui. Então isso impede o crescimento e isso traz o medo do fracasso também. E aí tem alguns medos, algumas perguntas aqui, né? Como fazer para sair do medo para voltar à plenitude da prática dos talentos? Foi o Robert que perguntou. Como podemos fazer para nosso medo de fracassar não interferir no nosso talento, sempre envolvendo o medo, e como gerenciar o medo e a ansiedade? Então, como a gente vê, na hora que a gente fala em talento, várias coisas a respeito do medo surgem. Por quê? Porque o medo é a trava para você colocar o talento em prática. O medo, quem te trava é exatamente o medo, que é representado pelo mindset fixo. Então, o que é que a Louise Hay diz sobre o medo? Ela tem umas lições interessantíssimas sobre o medo. Ela diz o seguinte, que o medo é o oposto do amor. O medo é o oposto do amor. Decora isso. Quando a gente tem medo, é porque está faltando confiança na vida. Quando nós temos confiança na vida, nós não temos medo. Porque o que é que acontece? Essa falta de confiança vem porque a gente tem uma ilusão do controle. A gente acha que controla as coisas, que estamos no controle, mas nós não controlamos nada. Isso é só ilusão. É melhor a gente viver e não ficar esperando controlar nada, porque senão a gente vai passar pelo nosso tempo e não vai viver, porque nós não controlamos um bocado de coisa. Então ela ensina, né, a gente sempre afirmar, eu solto todo o medo. Quando eu digo eu solto todo o medo, gente, isso é libertador. Eu estou sentindo medo e eu dizer eu solto todo o medo, é um gesto muito aberto, muito expansivo, muito verdadeiro de soltar. Eu confio na vida, é seguro viver, é seguro mudar. Então é importante a gente lidar dessa forma com o medo, saber que o medo é a falta de amor próprio. Porque, como eu falei no início, qual é a origem do medo? A origem do medo é a nossa criança interior. A origem do medo é a nossa criança interior. A Louise Hay fala muito sobre isso, nós temos programas, né, de treinamento sobre isso, porque a nossa criança interior é aquela criança que nós fomos até os 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, principalmente de 4 a 5 anos, que recebeu um tanto de mensagens negativas durante a vida. Do seu ambiente familiar, do seu ambiente escolar, de amigos, de quem não era muito amigo. Estou achando que o medo não está deixando eu descobrir meus talentos. Bem provável, Karine, concordo plenamente. Então, essa nossa criança interior que foi maltratada, imagine ali uma criança onde a gente joga, né, que essa criança não é boa, que essa criança não vai dar para nada, que essa criança é tímida e que vê brigas familiares e que vê... E como ela vai interpretando isso, são mensagens negativas que vão deixando medo. Precisa pouca coisa para deixar o medo numa criança. Ela nasce totalmente sem medo. Um bebê, quando ele nasce, ele não tem medo de nada. A gente precisa cuidar da vida dele, porque senão ele não sobrevive. Porque ele não tem medo, ele não tem filtro de medo. Aí a gente vai incutindo alguns medos para ele poder sobreviver. Mas isso vai a tal ponto que, de repente, a criança, né, já está atolada no medo. E aí, o que é que acontece com essa criança interior? A gente precisa resgatar essa criança interior. Precisa fazer um resgate dessa criança interior. Essa criança interior, ela precisa voltar a se amar novamente. Se ela não recebeu amor, ela precisa aprender a se amar. Porque na hora que a gente ama a si próprio, toda a nossa vida funciona. Se ela já funcionava, vai funcionar melhor ainda. Se ela não funcionava bem, vai passar a funcionar.
quando a gente se ama, porque quando a gente se ama, a gente está amando aquela criança interior, aquela criança carente que tem dentro de nós, que recebeu muitas mensagens negativas e está ali esperando ser amada. E esse buraco, essa carência dessa criança, só quem pode preencher somos nós, dando esse amor para ela. Então, um programa de tratamento de medo envolve muito a cura da sua criança interior, porque ali é que está a origem do nosso medo. E essa criança, nós não desprezamos ela nunca, não tem como desprezar. Ela mora dentro da gente, essa criança que está com a gente. Onde quer, já viu que às vezes a gente tem umas reações assim, bastante infantis, que parece mesmo reação de criança, é porque a criança está ali, esperando que a gente reconheça e que a gente ama. Então agora eu vou dar 3 técnicas para você aprender a lidar melhor com o medo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui a postos, olhando para responder para vocês. Então eu vou te dar 3 técnicas que eu escolhi, dentre outras que eu ensino, as 3 técnicas bem simples para você já sair daqui praticando. Acredito que muitas vezes enfrento muito bem o medo, porque tenho muito amor próprio. Com certeza, Carla. Não tenha dúvida. Ter um amor próprio grande é a chave para você enfrentar o medo. O medo é o oposto do amor, como eu já falei. Então, quanto mais amor próprio você tiver, melhor você lida com o medo. O medo sempre vai existir. O medo não pode ser eliminado. Nós não podemos acabar com o medo. Mas ele pode ser administrado. E quanto mais amor próprio você tiver, melhor você administra esse medo. Porque ele não vai fazer muito estrago na sua vida. Então vamos para 3 técnicas bem simples para você lidar com o medo, porque eu quero que você saia daqui sabendo lidar com o medo. A primeira técnica, ela tem um nome, tire 1 minuto. Olha como é fácil de você decorar. Eu vou fazer a técnica do tire 1 minuto. Muito bem. Como é que você faz? Quando você sentir a emoção do medo em qualquer coisa que você for fazer, você lembra. Tira 1 minuto. Aí você respira fundo. Faz umas 3 respirações bem profundas. Respira e aí você procura localizar o medo. O medo é uma emoção, ele se aloja na tua carne. Em algum lugar do teu corpo vai estar localizado o medo. É importante você saber, o meu se localiza bem aqui. Se eu sentir um medozinho, eu aperto bem aqui e já vem. Então, é importante você localizar. Por quê? Porque quando eu localizo o medo, eu já entendo que eu não sou o medo. Que eu e o medo somos entidades distintas. Eu não sou o medo, tanto que ele se localiza aqui. Então eu localizo este medo e eu ainda faço um gestozinho de tirar ele daqui. Certo? Localizado o medo no seu corpo, o que é que você vai fazer? Reconheça o medo. A pior coisa para o medo é você não reconhecer que está com medo. O medo cresce, vira um fantasma, em vez de um gatinho, vira um tigre, se a gente não reconhece o medo. Então é reconhecer. Poxa, legal, estou com medo. Aí peguei o medo, botei aqui fora, olho para ele, transformo ele do tamanho de um gatinho, né? Que eu não vou deixar um tigre na minha frente, que aí eu vou ter medo. Um gatinho. E aí eu vou reconhecer a intenção positiva. Olha, medo, legal, eu estou gostando de você estar aqui. Reconheça sua intenção positiva. Reconheça, examine o que é que o medo quer lhe mostrar. Talvez você não esteja preparada. Talvez esse relacionamento você precise avaliar melhor. Aquele trabalho que você vai fazer talvez precise de uma última revisão. Reconheça. Reconheça sua intenção positiva, porque o medo vem para te alertar de algo. Então tu examina se é isso mesmo. Não, medo, sabe o que é? Porque eu ando pensando muito besteira. Aí meus pensamentos automáticos ficam te atraindo, mas não está acontecendo nada, é só pensamento automático de medo. Então reconhece a intenção, agradece, corrige algum rumo se for preciso e pronto. Olha, você vai ficar impressionada como o medo diminui. Quando a gente reconhece o medo, é como se a gente tirasse o chão do medo.
Ele não consegue, porque ele estava ali, escondido, e você, como se você tivesse colocado uma luz, assim, bem grande na frente. Quando você coloca essa luz bem grande, não tem como o medo resistir. Ele simplesmente diminui. Então, vamos à técnica, tire 1 minuto, eu quero saber quem entendeu, por favor, coloca. Tira 1 minuto, respira fundo, faz 3, quando nós respiramos fundo, essa respiração já passa pelo medo. Lembra que quando você está com medo, você respira um pouquinho aqui. Uma respiração cansada. O medo fica sem oxigênio. O medo não gosta de oxigênio. Quando você respira fundo, você já inundou o medo de oxigênio. E ele não gosta. Ele gosta de ficar ali no escuro sem oxigênio nenhum. Quando você respira, você já começou a enfraquecer o medo. 3 respirações profundas, o medo já começou a amarelar. A localização é só na carne do pensamento. Ele é produzido pelo pensamento, mas ele se aloja na carne. Todas as emoções se alojam na carne. Agora, a produção dele vem do pensamento. Ele vem porque você pega um fato externo e combina com alguns pensamentos negativos que você já tem aquele respeito. Mas a emoção você sempre vai localizar na carne. Então, respirou fundo, localizou o medo, reconhece o medo, reconheça a sua intenção, diga que vai corrigir algum rumo, agradeça e tchau. O medo perdeu a força. Segunda técnica, essa também o medo não tolera. Gente, eu quero que vocês façam depois, mandem um comunicado para mim, porque eu quero saber como vocês aprenderam, como colocar em prática. Coloca o medo na tela, faz de conta que você está no cinema, projeta uma tela bem grande e coloca lá o teu medo. E aí faz de conta que você é aqui o cinegrafista, né, mudando aqui o canal, a tela, aí tu fica brincando com o medo, tu aumenta o medo, tu diminui o medo, tu coloca o medo de cinza, né, pinta de cinza, como eu gosto de falar, pinta o medo de cinza. Quando você pinta o medo de cinza, ele praticamente desaparece, porque o medo naturalmente ele é brilhoso. Ele é muito brilhante, entendi, acolher o sentimento, exatamente. Racionalizar, questionar, agradeça, exatamente. Então, quando você coloca o medo na tela, você tirou o medo de dentro de você. E isso já ajuda, como eu te falei, a mostrar que você não é o medo. Porque tem gente que acolhe tanto aqui que parece que ela é o próprio medo. Não, o medo é separado de você, você é uma coisa, o medo é outro. Não confunde porque piora. Então, coloca o medo na tela, coloca ele ali na tela e vai mudando a cena, coloca uma tinta cinza nele, aí tu vai ter que procurar o medo. Ei, medo, cadê você? Isso sempre reconhecendo a intenção positiva do medo. Coloca ele na tela e conversa, qual é a intenção positiva? O que é que eu estou fazendo? Por que entrar num restaurante sozinha precisa desse medo? Será? Então conversa, né? O que é o quê? Eu tenho medo de quê? Por que eu não posso entrar num restaurante sozinho? Então, reconhece a intenção positiva do medo e bota ele na tela, deixa ele lá. Aí você faz o medo aparecer, você faz o medo desaparecer. Gente, o medo não gosta dessa brincadeira. Ele simplesmente não suporta. Por quê? Porque ele está perdendo terreno para você. Faz sentido isso? O medo está perdendo terreno. Ele já não é mais aquele fantasma, já não é mais aquele tigre, virou um gatinho, tu está brincando com ele na tela. Isso parece brincadeira, mas não é brincadeira. Então você coloca ele na tela e depois você já se imagina, você já se vê, você fazendo mentalmente aquela coisa que lhe dá o medo. Essa é uma técnica fabulosa. É você mentalmente fazer aquilo que lhe dá o medo. Então, se eu estou com medo de fazer algo, eu tenho morro de medo de nadar, não gosto de nadar, quero fazer aula de natação, mas eu tenho medo até de entrar na piscina. Se imagina nadando, entrando na água, mergulhando, saindo do outro lado. Se você consegue se imaginar, você consegue fazer. E aí você, quando você tem medo de algo, você projeta qual é o pior cenário, o que é que pode acontecer. Você está com medo de dar uma palestra, e o que é que pode acontecer? Qual é o pior cenário? Não, eu não vou deixar acontecer o pior cenário, vamos aqui melhorar este cenário. E aí você vai melhorando esse cenário. Então é muito bom você colocar esse medo na tela.
E agora eu vou te dar a última técnica, que eu chamo a técnica das técnicas. Essa técnica é trazida pelo Luiz Hay, é a técnica do espelho, tão famosa nos seus ensinamentos. Eu ia até trazer o espelho, esqueci de trazer o espelho. Então, como é que você faz? Qual é a proposta da técnica do espelho? É você pegar um espelho, espelho pequeno, que você olhe bem para os seus olhos. Não é para suas rugas, não é para sua pele, não é para o seu cabelo, se está branco, se não está. Você não vai olhar para isso, você vai olhar para os seus olhos. Quando você olha para os seus olhos, os olhos, né, é a janela da alma. Você está acessando a sua criança interior. Então você olha para a sua criança interior, olha nos seus olhos no espelho, e o que é que você vai fazer na frente do espelho? Você vai declarar o seu amor por você mesma. Você olha para o espelho e diz seu nome. Nazil diz, eu me amo. Olhando para o espelho. Tem gente que tem muita dificuldade de dizer isso, gente. Tem gente que não consegue dizer. Então, para quem ainda não consegue dizer, eu te amo, então você diz algo mais leve. Eu estou disposta a aprender a amar você. O estar disposto já é muito. Então, se você está disposto, já está bom. Aí depois você vai, eu amo você, eu te amo, ou eu amo você. Porque quando você está fazendo isso, você está dando amor para você mesmo. Você está curando as carências de amor daquela criança interior que está dentro de você. E é ela que traz o medo, porque o medo é o oposto do amor. Quando a gente amar verdadeiramente, a gente não vai ter medo, porque a gente confia na vida, a gente confia que tem um poder maior circundando tudo isso e é quem está no controle. Então a gente vai se entregar mais facilmente. Então é importante que você, excelente técnica, é importante que você use essa técnica de você aprender a se amar mais. Se você usar essa técnica, você só precisa dessa. O trabalho com o espelho. Se amar verdadeiramente. Porque essa técnica é a técnica das técnicas, porque você vai na origem do medo, que é a sua criança interior. Então, pessoal, com essas técnicas, eu espero que vocês façam bom uso, que realmente você deixe o seu talento vencer. A gente está se encaminhando para o encerramento, né? Já quase 50 minutos de live. Se você tiver perguntas ainda, faça. Mas eu espero que você entenda que o medo não existe para lhe atrapalhar. O medo existe para nós avançarmos apesar do medo. O processo de evolução vai ficar gravado assim no feed. O processo de evolução que nos colocou neste planeta, colocou junto da gente o medo. Para quê? Para levar a gente a avançar, tendo sempre o medo como uma guarnição. Porque é isso que o medo é na nossa vida, uma guarnição. Em todos os momentos, por mais irreal e imaginário que ele seja. Porque você pode me perguntar, qual é a vantagem de um medo irreal que eu estou criando na minha mente, né? Tem uma vantagem, é que às vezes você vai se expor e pode, no mínimo, afetar a tua autoestima. Um dano na autoestima, às vezes, é maior que um dano em outro local, um dano físico. Tem igual importância. Então, o medo tem essa função. Então, agradeça o medo e avance apesar do medo. Porque ele não existe para te bloquear. O medo existe simplesmente para você fazer você avançar apesar do medo. Então, se você pega o seu talento e valoriza o seu talento, então, com certeza, o medo vai diminuindo. Quanto mais eu cresço no meu talento, eu posso começar aqui, o medo maior, o meu talento vai crescendo, o medo vai diminuindo, é natural. Quanto mais você tem habilidade em algo, você não precisa ser bom em tudo, você escolhe aquilo em que você quer ser bom. O seu medo vai equilibrando. Sua live é de uma clareza maravilhosa. Obrigado, Carla. Eu acho que eu sou super explicada. Muita gente diz isso, eu sou muito explicada, mas é porque eu realmente gosto de privilegiar quem está aqui, que saia com algo claro, né? Quando o medo é com preocupação com outras pessoas, né? Lorena, assim,
Nós não podemos interferir na esfera de outra pessoa, né? Então, quando o medo é com a outra pessoa, o que resta a gente novamente é o amor. É amar aquela outra pessoa. Porque o amor é a força de cura mais poderosa que existe. Então, quando eu estou amando aquela outra pessoa, verdadeiramente, eu estou dando a ela força, né? Instrumentos para ajudar ela a lidar com as próprias situações. Então, muitas vezes nós usamos, às vezes, até dessas coisas, mas fazer uma análise mesmo dentro da gente, né? Às vezes, o que é mesmo que a gente está... Por que a gente está usando esse tipo de medo, né? De uma certa forma, até sabota, né? os nossos propósitos, né? Os nossos relacionamentos. Então, gente, vou terminar porque eu quero deixar essa live salva. Então, foi um prazer enorme. Próxima segunda eu estou aqui de novo. Coloca no meu feed qual é o tema que você quer que, se possível, eu atende. Senão eu escolho e te comunico. Mas eu quero contar com você. Tudo de bom. Forte abraço. Fica com Deus.